Já parou para pensar se textos antigos, escritos com séculos de diferença, pudessem na verdade conter as peças de um único e surpreendente projeto para um mundo ordenado? Pois é, hoje a gente vai montar esse quebra-cabeça e revelar um mapa que conecta o universo até o nosso eu mais profundo. Essa é a pergunta que vai guiar a gente. Pensa bem, o que um rei, um acampamento, uma moeda e uma tempestade poderiam ter em comum? A resposta, como a gente vai ver, revela uma estrutura para a vida que é, olha, surpreendentemente coesa. Para começar, vamos dar um passo bem para trás para ter a visão mais ampla possível, sabe? A nossa primeira peça desse quebra-cabeça vem lá do Salmo 47, a ideia de um rei universal que governa todo o cosmos. A base de todo esse projeto é uma ideia bem poderosa e que abrange tudo, a de que existe um único governante divino, e a autoridade dele se estende sobre todas as nações, sobre toda a terra. A escala disso aqui é universal, não tem fronteiras, e isso estabelece o padrão máximo de ordem, um princípio que organiza tudo e que começa lá de cima, do nível mais alto. E isso leva a gente para uma outra questão, que é crucial. Porque, ok, uma coisa é ter uma ordem cósmica, mas como essa visão grandiosa aparece no dia a dia? Como ela se traduz em organização prática aqui na Terra? Para responder isso, a gente vai focar em como o livro de Números nos dá um exemplo bem visual de como essa ordem se organiza numa comunidade. A gente começa a dar um zoom, saindo do cosmos para chegar na sociedade. A estrutura da comunidade israelita era toda organizada em torno de um único ponto, um ponto sagrado e central, o tabernáculo, que era basicamente a morada de Deus. Tudo irradiava a partir dali. E a precisão desse arranjo é notável. Nada ali é por acaso. Primeiro, o tabernáculo bem no centro. Depois, um anel de proteção formado pelos levitas. E por fim, mais para fora, as 12 tribos, cada uma com seu lugar certinho. É uma imagem perfeita de harmonia e de propósito. E a atenção aos detalhes é impressionante. O texto chega a registrar um censo preciso de 22.000 levitas homens. Esse nível de detalhe não está ali à toa, sabe? Ele reforça a ideia principal de uma ordem divina, uma ordem super meticulosa e bem calculada. Certo, esse modelo ideal de ordem é bem claro e poderoso, mas a realidade, como a gente bem sabe, é bem mais complexa. O que acontece quando essa autoridade divina bate de frente com as autoridades humanas aqui na Terra? Então vamos explorar agora justamente esse choque entre o céu e o mundo, essa questão da autoridade terrena, como a gente vê lá no Evangelho de Marcos. E aqui a gente vê uma verdadeira armadilha sendo montada. Os líderes religiosos chegam para Jesus com uma pergunta que foi feita para ser impossível de responder. A sua autoridade vem de Deus ou dos homens? Se ele respondesse de Deus, ele arrumaria problema com Roma. Se dissesse dos homens, perderia toda a credibilidade com o povo. Uma sinuca de bico. Só que a resposta dele, uau, virou um princípio que vale até hoje. Em vez de cair na armadilha, ele redefine o problema. Ele estabelece a ideia de que existem duas responsabilidades, reconhecendo que há esferas de autoridades diferentes, uma aqui na Terra e outra divina. Toda essa complexidade leva a gente para a camada final e mais pessoal de todas. Se a vida é esse campo de batalha entre diferentes autoridades e o caos é meio que inevitável, qual é o alicerce que permite que uma pessoa continue de pé? A peça final do nosso projeto nos leva para a sabedoria de Provérbios. E aqui o foco muda completamente. Sai do cosmos, da comunidade, da política, para ir para o lugar mais fundamental de todos, a base do caráter de uma pessoa. O texto aqui usa uma metáfora que é, muito forte. Uma tempestade que chega varrendo tudo e que testa os alicerces da vida de alguém. É o teste definitivo de estabilidade. E o resultado desse teste mostra um contraste gritante. Aqueles que não têm um alicerce sólido são simplesmente levados pelo caos. Mas os justos, como o texto diz, eles têm um fundamento eterno. Eles ficam firmes, não importa o que aconteça. E é assim que a gente junta todas as peças. O rei, o acampamento, a moeda e a tempestade. Como é que esses 4 elementos, que vão do cosmos até o nosso eu mais íntimo, formam um único e coerente projeto para a vida? O projeto completo mostra uma lógica bem clara, que vai como que afunilando, percebe? A ordem começa lá no nível cósmico, com o Rei Universal. Depois, ela se manifesta na estrutura de uma comunidade. Aí, ela é desafiada no conflito político aqui da Terra. E, no fim das contas, ela precisa estar ancorada na fundação justa do caráter de cada um.
E tudo isso nos traz a pergunta final. Diante do caos que a gente sabe que existe no mundo, onde é que cada um de nós encontra o seu próprio fundamento eterno? Aquela base sólida que vai nos manter de pé.